Boa noite, internet. Inercast 29 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Muito boa noite. Do outro lado ainda, o meu amigo Fábio. Boa noite. E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, que tá escrito aí embaixo, aí na descrição do vídeo e do podcast. Antes de começar o assunto, vou te pedir o que todo mundo pede. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, se possível. Isso ajuda a gente bastante e tem a chance de ficar sabendo de novidades. Às vezes a gente publica um cortezinho lá e você pode acabar assistindo o corte e se interessando pelo episódio completo e tentar buscar ele no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Então, segue a gente lá, Instagram e Twitter, é só procurar lá Inercast Podcast que você vai nos encontrar. Ou ainda você pode descer a barrinha de rolagem aí da descrição, que vai ter um linkzinho lá com todas as nossas redes para você poder não precisar digitar nada no browser, né? E se você estiver escutando a gente aqui no Spotify, você pode achar a gente lá no YouTube também. Se você estiver lá no YouTube ou aqui no YouTube, você pode encontrar a gente lá no Spotify também, para você poder escutar enquanto lava a louça. Peço a gentileza de curtir esse vídeo se possível, se inscrever neste canal se não for inscrito e compartilhar com alguém que você gosta para que a gente possa sair do 30º inscrito e ir pro 31º logo. Antes de começar o episódio ainda, vou fazer aquele velho disclaimer. Tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais. A gente não tem a intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido em algum episódio ou venhamos a ofender ainda neste episódio. E bora pro assunto. A pandemia que começou em 2020... Veja, começou em 2020, estamos em 2021 e ela ainda não acabou. Tem muita gente aí que tá, lembra da pandemia em 2020? Não, mano, não lembra não, ela tá aqui na nossa cara, então presta atenção, maluco, fica em casa. E já estamos há um ano nessa loucura, né? Para além da tragédia que vem repercutindo em todo o sistema de saúde do mundo, a gente ainda tem a economia, empresas fechando, milhões de pessoas sem renda, praticamente todas as potências econômicas do mundo tombaram, né? Todo mundo, os países todos se ferraram e é natural que num cenário desses todo mundo pague um pouquinho o preço, alguns mais, outros menos, mas tá todo mundo se ferrando um pouco, né? E só que é o seguinte, irmão, nem todo mundo pagou, muita gente ganhou e é o que a gente tentou separar aqui. Separamos algumas notícias e vamos comentar sobre elas aqui, porque eu particularmente acho um absurdo, mas a vida é assim, não tem o que fazer. Então, bora começar, bora pras notícias aqui. Cara, essa eu vi, eu acho que foi ontem ou hoje de manhã, não lembro, tô perdido no tempo. Por que as Big Techs tiveram lucro recorde em 2020? O jornal americano Wall Street Journal fez um levantamento do lucro líquido das empresas chamadas Big Techs, que são a Amazon, a Apple, o Google, o Facebook e a Microsoft. O resultado foi que essas empresas juntas tiveram lucro recorde e ganharam mais de 192 bilhões de dólares em 2020. E aí, beleza, tudo bem, você que tá escutando, você que tá assistindo vai falar, mano, mas esses caras são de tecnologia e a pandemia, né, com o fato de que a gente teve que fazer quarentena e todo mundo teve que ficar em casa, acabou favorecendo o modelo de negócio desses caras, que é praticamente tudo online, certo? Tudo bem, eu concordo com você que tem essa... realmente faz sentido os caras lucrarem, porque a galera começou a comprar coisa de casa, começou a consumir muito mais coisa estando em casa, e para fazer isso eles usam a internet. Inclusive o Facebook ali tá entre esses caras, porque a galera também passou a ficar mais tempo na rede social, né? Seja ela Facebook ou qualquer uma, mas passou a ficar mais tempo também. Então, quanto mais tempo você perde naquela porcaria, mais o cara ganha dinheiro, né? Com publicidade. Então, assim, é meio que natural. O que é muito louco é os caras lucrarem 192 bilhões de dólares, né, cara? No pior ano de todos, assim, da história da economia mundial. Será que foi pior do que a crise de 29? Pra quem, né? Vem o Alan. Pois é, pior pra quem, né? Porque, assim, os caras até fazem contas com essa grana toda que os caras tiraram, falando, a gente poderia vacinar todo o mundo inteiro com esse dinheiro. Ou daria pra, sei lá, alimentar todo mundo, que erradicar a fome. Enfim, dá pra fazer uma série de coisas com esse dinheiro. Mas o problema é que é o seguinte, o jogo do sistema é esse. Os caras têm a possibilidade de ganhar. E ninguém contesta isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas olham com brilho no olho pra esses números, né? Puxa, lucraram 192 bilhões de dólares. Cara, quem dera eu pudesse criar um aplicativo pra eu lucrar também
blockchain enfim, criar um serviço disruptivo e poder ser um bilionário. As pessoas olham por esse ângulo, mas assim, eu acho que deveria olhar pelo outro lado. Eu falo assim, mano, peraí, mas tem país aí que provavelmente vai ficar sem vacina. A ONU tá tentando fazer um fundo lá, alguma coisa, pra poder levar vacina pra esses caras. Enquanto esses malucos estão sentados em cima de uma pirâmide de dinheiro. Faz sentido pra vocês isso? Aí que tá, né? Eles não estão sentados numa pirâmide de dinheiro. Hoje, a noção de que se tem, né, de antigamente, a que se tinha antigamente de você estar sentado em barras de ouro, ter dinheiros no cofre e coisa do tipo, não existe mais, cara. O dinheiro é muito mais hoje conceito e virtualidade do que era antigamente. Claro que ele se traduz em coisas muito reais, né? No fim das contas, no fim do dia, dinheiro é real porque ele te dá o poder de adquirir, de investir, de o que quer que você vá fazer com essa grana. Mas justamente por ser tão virtual e mais hoje em dia do que nunca, essa noção de valor, eu não sei sinceramente se dá pra gente fazer essa correlação direta. Por exemplo, é que esse valor é muito chocante, né? É toda essa soma de 192 bilhões. Mas assim, pegue qualquer outro valor que você quiser pegar e imagina ele na roda do capitalismo global por aí, né? Será mesmo que assim, quem pega daqui tira de lá necessariamente agora, imediatamente? Ou qual é o impacto que esse lucro vai ter dependendo do que quem está com essa grana agora, no que essa pessoa, esse grupo, esse conglomerado, esses Illuminati vão investir, no que eles vão colocar esse dinheiro de volta? É só para fazer a máquina ficar rodando ou é para trazer algum bem-estar, algum benefício para, enfim, toda a sociedade como um todo, o seu grupo que em cascata vai acabar beneficiando outros que estão ligados? Isso é benéfico isso é saudável para o capitalismo, isso não é? Eu tô fazendo esses questionamentos porque eu realmente não sei. As perguntas que rodam nas engrenagens da minha cabeça aqui quando eu ouço falar de tamanhas somas, assim, porque a gente realmente hoje em dia não vê mais essa grana e nem aquele negócio, aquela loucura das bolsas, né? Aqueles caras no pregão lá e com o telefoninho na mão e aquelas telas e aqueles gráficos e tal. Nem essa imagem é tão representativa mais do que significa esse trânsito do dinheiro, né? Então, pra mim, isso é muito impalpável. É muito difícil entender como um lucro tão gigantesco afeta, de repente, uma economia que está em queda, um país em desenvolvimento que estava tentando, de repente, se reerguer ou se erguer de alguma forma e não vai ter, de repente, um investimento, alguma coisa na indústria, um setor mais básico que não o tão avançado setor tecnológico, digital, etc. Então, digamos, vamos pegar aqui o Brasil, que ainda por mais que se queira dizer o contrário, ainda é extremamente industrial e dependente de agricultura, indústria, etc. Vai afetar um cara lá de uma Apple, de um Google, catar e enfiar a mão nessa cumbuca e arrancar tudo isso de grana? Vai afetar esses outros setores da economia? De que forma? Eu não sei exatamente. Mas acho que a grande questão, Ozzy, é mais a moralidade da coisa. Independente do que esse pessoal vai fazer com a grana ou não, sejam as empresas ou sejam os indivíduos que estão cabeceando, né, essas empresas. Pois assim, ó, um sujeito que é multibilionário, que esse dinheiro não é o dinheiro da empresa do qual ele é CEO, é da conta particular dele. É tanta grana que se o cara quiser sumir do meio corporativo, ele nunca vai conseguir gastar esse dinheiro assim razoavelmente na vida dele, nem ele, nem o filho, nem o neto. Ao mesmo tempo que a gente tem recorde de desemprego no mundo hoje por uma crise sem precedentes. E aí quando você vai pensar que isso aconteceu, isso foi possível da forma como aconteceu, porque esses indivíduos eles estão jogando um jogo no qual a regra é diferente para eles do que é para o resto do mundo. Então você vê que em termos de moralidade, de justiça, né, a gente tem um problema muito sério com esse modelo econômico, porque tem gente que não tem opção que não seja se fuder e tem gente que só ganha, né? Tem esses caras aí que eles cresceram financeiramente de forma exponencial em meio à maior crise da história da humanidade. Só um fato. Sim, pessoas lucrando com crise.
Ora vejam, né? A história da humanidade. Só voltando naquilo ali que você falou, Zi, de o que o cara faz com o dinheiro, né? Óbvio que o cara não tá sentado, ele não tá no cofre do Tio Patinhas, né? Nadando em moedas. Na caixa forte. O que devia ser um sacrifício. Imagina você pular de cabeça em moedas, cara. Deve ser uma coisa horrorosa, mas tudo bem. Mas assim, eu lembro de um velho ditado, né, cara? O dinheiro faz dinheiro. E eu não consigo acreditar que, assim, a motivação principal desses caras é fazer mais dinheiro. Eu não acho que a motivação deles, dessas empresas, vamos falar dos CNPJs, seja outra senão fazer mais dinheiro. Ganhar mais mercado. Ganhar mais mercado pra quê? Pra fazer mais dinheiro. Criar um produto novo. Criar um produto novo pra quê? Pra fazer mais dinheiro. Ah, mas eu acho... Eu não vou dizer que não, porque sim, tem muitos caras que foram geniais e que inventaram coisas incríveis e empreenderam e ficaram ricos por conta dessa invenção, desse produto, desse serviço que fizeram, né? Mas assim, o cara, a motivação dele em investir naquela ideia que ele teve inicialmente foi única e exclusivamente o dinheiro. E essa motivação, ela perdura por toda a eternidade e vai continuar perdurando. Ah, mas vamos movimentar a economia. Patavinas para a economia. Eu quero movimentar o meu bolso aqui, eu quero encher o meu bolso de dinheiro, porque isso vai me trazer... Porque quando chega num patamar desse, pensando no acionista, supondo que é só um cara que tá ganhando dinheiro, não importa mais. O que o cara vai comprar? Assim, pra que ele quer mais dinheiro? Porque não exista nada no mundo que valha tanto, certo? Até viagem espacial ele pode comprar e ainda vai sobrar. Eu acho que aí vai muito o que o dinheiro traz, que é o poder, né? E aí quanto mais você tem dinheiro, mais poder você vai ter. O fato é que, assim, na minha opinião, não tem essa. O cara não quer trazer uma coisa maravilhosa para a sociedade e tornar o mundo um lugar melhor. Porque se fosse assim, a gente não tava sofrendo com derretimento de geleiras. Principalmente quando a gente tá falando das Big Techs. Porque, se você quiser até argumentar que, uma invenção revolucionária como o smartphone, eu até entendo. Só que a gente já tá nesse paradigma já tem mais de uma década, né? Nada mais revolucionário foi feito nesse tempo. Então, assim, é aquela perfumaria, né? Olha, o novo modelo 2021, agora com mais memória, com mais espaço de tela, etc e tal, mas é perfumaria e esse negócio fica rodando e vai indo. A Apple hoje é uma empresa trilionária, ela tem mais do que o PIB de muitos países na face da Terra. E, basicamente, o modus operandi deles é maximizar o lucro, porque esse daí é o modelo corporativo do mundo capitalista, e isso não visa nada estrutural na sociedade realmente. É inventar lixo que a gente não precisa pra gente comprar porque é uma coisa que tá na moda e é uma necessidade que a gente precisa pra poder se engajar socialmente, esse tipo de coisa. E eu arrisco dizer até que a pandemia deve ter dado, tudo bem, foi recorde o lucro, mas deve ter dado um impulso que seria, eles iam alcançar esses valores em um momento ou outro, né? A pandemia só deu foi aquela mola propulsora pra enfim, lucrar mais com, aqui já estamos xingando tudo mesmo, com cacareco, né? Mas assim, deve haver algo no meio disso tudo que expresse um pouco o caminho que a gente está tomando como humanidade, né? Se o valor... Porque vamos pensar, né? Somos todos nós que contribuímos com o lucro dessas empresas. Direta ou indiretamente, é todo mundo que tem poder aquisitivo no planeta, de alguma forma, esse valorzinho aí que a pessoa plantou e colheu com o seu próprio suor e sangue e lágrimas no seu trabalho, vai acabar entregando a grana para essa galera. Porque inconscientemente a gente acredita que o mundo está avançando, né? Que essas tecnologias, aí o Fábio falou, bom, aí tem o modelo U7, o 8, o 9, o G0334, enfim, a gente tem a ilusão de que as coisas estão caminhando para um patamar em que haverá um tempo em que a vida será mais fácil, porque vai ter muitas máquinas fazendo muitas coisas pra gente. A gente já até conversou sobre isso aqui em algumas outras oportunidades, mas a gente tem essa crença, então, inconsciente. Eu fico imaginando, a gente dá essa grana e principalmente para as Big Techs, a gente e todas as outras empresas que investem nisso e as startups que acabam sendo construídas e vendidas para essas grandes que abocanham elas depois,
Por quê? Porque todo mundo acredita que, de alguma forma, o avanço tecnológico por si só é benéfico, né? Sem pensar que tipo, né? Qual é a qualidade desse avanço tecnológico e realmente para que caminho esse avanço todo tá nos levando. Eu acredito que em termos de como sociedade, como pessoas, nós já paramos de evoluir há muito tempo, assim. E o que tá acontecendo agora é todo esse invólucro metálico e esse circuito todo em torno de tudo que a gente faz, com as mesmas qualidades ou falta de que a gente tinha antes. Mas assim, não é de admirar que as empresas de tecnologia lucrem tanto por conta justamente dessa nossa crença meio fantasiosa de que a tecnologia nos levará a algum lugar diferente, vai nos colocar num patamar em que a humanidade vai ser melhor, quando na verdade não é isso que está sendo mostrado, né? Bom, o avanço tecnológico por si só, de um ponto de vista puramente técnico, ele é indiscutivelmente uma coisa boa. O problema é os motivos, as razões por trás dele ou de algumas instâncias dele, né? Porque tem gente que tá muito mais interessado em desenvolver a perfumaria em torno da tecnologia do que a tecnologia em si. Esse tipo de coisa, é coisa de corporativismo mesmo. Agora, a gente tá num momento meio inédito da história em que é difícil fazer previsões, porque a gente não tem referências anteriores de pandemia global e como que o negócio desenrolou, então a gente tá meio que criando isso num primeiro momento agora. É interessante imaginar os momentos. Nesse fechar aí de 2020, o Roberto trouxe aí essa notícia pra gente de que teve ganhos extraordinários para as Big Techs. Eu fico imaginando o que vai acontecer no segundo momento, porque assim, primeiro, todo mundo teve que ficar em casa, então todo mundo nas telinhas, todo mundo vendo propaganda, todo mundo consumindo, comprando um celular ou um tablet que não tinha pra poder ficar na internet por falta de alternativa de poder sair de casa e fazer alguma outra coisa. Num segundo momento, o pessoal que tá vendendo propaganda em vídeo do YouTube ou no Facebook vai começar a notar que essa propaganda não tá dando retorno. A Apple vai começar a notar que não vai mais vender muito celular no próximo lançamento, porque a galera tá em casa e está desempregada. E lá nos Estados Unidos, onde qualquer tipo de auxílio governamental é coisa de comunista, as pessoas estão sendo categoricamente despejadas das suas residências. Então, não é uma coisa sustentável. Isso é literalmente uma bolha e é extremamente óbvio de se ver nesse momento aqui, e o circo nem pegou fogo ainda. Falando dessas Big Techs, né? Falando da Amazon, melhor dizendo, ela teve ano passado... Bom, saiu várias notícias de reclamações trabalhistas, né? Que o pessoal não tinha nem equipamento de segurança, máscara, né? Face shield, para poder usar enquanto trabalhavam. E aí, tipo assim, eles distribuíram máscaras pro pessoal depois. E aí eles organizaram o protesto. Assim, eu imagino que é o seguinte, uma empresa tão rica e que lucrou, sei lá, teve 80% mais de lucro em 2020 durante a pandemia, não conseguir fornecer máscara e fornecer só depois que sai uma notícia, cara, tem alguma coisa de muito errado, né? E assim, a gente tá falando de máscara. Como que será que não é um pagamento de salário, cara? Não tô dizendo que o cara atrasa salário, mas assim, deve ser uma coisa, o mínimo do mínimo, né, velho? Não deve ser aquela coisa cheia de bônus e bonificações e por aí vai. E inclusive teve uma galera que fez protesto porque queria melhores condições de trabalho e ganhar mais, evidentemente. Chegou até se reunir nos union, né, que eles chamam sindicatos lá. Esse pessoal foi demitido e tchau. O próprio CEO da Amazon, né, o Tim, não sei o que, qualquer coisa, que defendeu os caras, que falou, não, pô, não pode demitir os malucos. Ele foi mandado embora. Tchau. E é muito louco essas coisas dos Estados Unidos, porque, velho, a gente o Brasil, mano, é o Brasil, mas ninguém pode ser demitido por protestar ou por fazer uma greve, por exigir melhores condições de trabalho. Imagina que louco, cara. Lá o cara é demitido e tchau. Então, olha como o trabalhador é coagido dentro de uma empresa que é bilionária. A gente não tá falando de uma lojinha de doces numa esquina, que é tipo o tiozinho e mais 3 ajudantes. A gente tá falando de uma empresa bilionária, cara. O cara tem condição de dar muito mais suporte e apoio pros funcionários, principalmente pra galera do baixo clero.
Porque o que tem muito nessas big techs aí, tipo o Google, por exemplo, você pegar os squads, né, que eles gostam de chamar assim. Pega o squad de engenheiros do Google. Os caras vivem uma vida de rei, eles ganham super bem, tem todos aqueles benefícios que a gente vê na televisão, como é que é? Mesa de ping-pong no escritório, Xbox e PlayStation 5, sabe? Todas essas coisas, mas tem a galera do baixo clero, tem pessoal terceirizado, ou alguém tem que limpar aquela bagunça, certo? E essa galera aí que se dane, né, velho? Então, para além de pensar no mundo, né, que nem a gente tá falando aqui deles fazerem produtos e tal, o Fábio citou sei lá, o cara coloca um botão novo e fala que é a versão nova, né? A gente ainda tem o lance da obsolescência programada, que é o seguinte, mano, você não quer comprar porque você sabe que eu coloquei um botão e você não quer comprar? Não tem problema, meu irmão. O teu não vai parar de funcionar semana que vem. E aí, o que você faz? Isso já foi admitido pela Apple. A Apple já falou que os bagulhos vão ficando mais lentos mesmo com o passar do tempo. E eles faziam isso para não gastar tanta bateria, né? Segundo o que foi dito. A grande... obrigado, nossa. Mas então é lucro em cima de lucro. Os caras não entendem que existe um limite, cara. Então, assim, eles querem... Todo ano tem que ganhar mais. É muito doido. A palavra que a gente não falou ainda aqui sobre tudo isso é ganância. E é esse o nome que a gente dá a esse tipo de coisa. E juntando essas duas coisas que vocês falaram, um pouco sobre essa dinâmica dos trabalhadores das Big Techs, mais o que o Fábio estava falando, que arrancar até a última gotinha de todo mundo, que uma hora essa bolha vai estourar, é realmente para o que está caminhando. Porque, como você falou, Beto, esse pessoal não percebe que o limite vai acontecer de chegar ao limite, não vai ter mais de onde tirar. A lógica é extremamente simples. Se você vende o próximo celular com um botãozinho a mais que você quer que todo mundo compre, se só uma camadinha de bem servidos, como esses squads de engenheiros, etc., puder comprar, tiver poder aquisitivo para comprar, se só essa pequena elite, eles não vão conseguir aí é que tá. O capitalismo e as grandes bilionárias trilhardárias empresas não vão conseguir se sustentar em cima só de uma pequena elite, só dos sei lá quantos % que estão conseguindo comprar. Eles precisam que as pessoas do baixo clero consigam também comprar tudo isso para fazer a roda girar. Uma hora ela emperra se você continuar só empurrando isso para os seus, para essa patota, entendeu? Isso aí que você falou, a gente já tem evidências. É o fato de que hoje a Ferrari, ela é da Fiat, a Maserati também, outras grandes marcas é tudo da Volkswagen, porque assim, quem vende pro popular tem dinheiro, quem só vende pra elite uma hora quebra. Na indústria automotiva a gente tem exemplos perfeitos disso daí acontecendo. O mercado de luxo é fadado à destruição, né? Porque justamente o mercado de luxo era pra ser como um símbolo, né, do que é possível conquistar com toda essa grana, né? Só que você não tem mais como colocar um símbolo tão inatingível, sendo que as pessoas lá de baixo estão querendo as mesmas coisas agora. Então, não tem como mais manter essa aura, né, luxuosa sobre as coisas. É justamente isso, é sucateada. Daqui a pouco a SpaceX é comprada pela... Fala uma empresa de uma montadora mequetrefe aí. Vai acontecer, porque... Pode ser pela Ford, talvez. Pela Ford. Porque a GM não tem mais grana pra isso. Mas, então, é interessante. O modelo capitalista, ele tenta empurrar a massa cada vez mais pra baixo da linha de miséria, enquanto uma quantidade cada vez menor de pessoas vai pra estratosfera em termos de poder aquisitivo. Só que aí que tá. Se você é uma empresa que vende unidades, aí fica difícil, porque independente de quanto poder aquisitivo essas pessoas têm, um cara vai comprar um. É de certa forma conveniente, em quem pensa em termos de longevidade, que o negócio esteja caminhando assim, porque se o mundo inteiro pudesse adquirir tudo a qualquer momento, porque todo mundo fosse extremamente rico e pudesse comprar qualquer coisa que pintasse, aí eu volto a lembrar que a gente tem aquele continente do tamanho da França com 2 metros de profundidade no Oceano Pacífico de lixo, hoje, além da nossa estratosfera. E é por isso que eu falei lá no começo, dinheiro faz dinheiro, dinheiro não faz um planeta mais limpo, mano. Entendeu? O dinheiro é pra fazer dinheiro. Muito pelo contrário. Essa é a lógica. Então, essa é a lógica. Eu separei, enquanto vocês
falavam, eu separei aqui mais duas manchetes que eu lembrei, mas não tinha colocado aqui na pauta. Eu vou só cantar aqui para vocês sentirem o drama. Riqueza dos bilionários cresce durante a pandemia e atinge marca recorde de 10 trilhões de dólares. Os bilionários ficaram ainda mais ricos durante o auge da pandemia de coronavírus e a soma das suas riquezas superou pela primeira vez a marca de 10 trilhões de dólares, segundo uma pesquisa divulgada nessa quarta-feira, dia 7, não lembro qual que é o mês, pelo banco suíço UBS e pela PwC. E aí tem a segunda manchete. Trabalhadores perderam 3,5 trilhões em 9 meses, aponta OIT. A Organização Internacional do Trabalho aponta uma perda global de 3,5 trilhões na renda dos trabalhadores nos 9 primeiros meses, ou 5,5% do produto interno bruto global, comparado ao mesmo período do ano passado devido ao impacto da pandemia. Então aí a gente tem os trabalhadores que perderam 3,5 trilhões de dólares e uma meia dúzia de cara que ganhou 10 trilhões de dólares. Ou seja, os bilionários poderiam pagar a conta dos trabalhadores e ainda ficar com a puta grana, cara. E cadê o interesse? E cadê o interesse? E aí, vou até fazer um disclaimer aqui. Pessoal, você que tá escutando, calma, relaxa, segura a onda. Se tiver muito nervoso, comenta aí no YouTube que a gente vai gostar de saber o que você tem pra falar. Mas assim, a gente tá falando de trilionário, a gente tá falando de bilionário. A gente não tá falando de você que tem uma carrocinha de pipoca, véio. A gente não tá falando, de lojinha. A gente não tá falando disso, de quem tem um pequeno comércio. Muito pelo contrário, essas pessoas são guerreiras, entendeu? A gente tá falando de trilionário, de bilionário, de gente muito rica. É deles que a gente tá falando. E é uma coisa que eu costumo falar, sempre quando eu entro nesses papos, é que é o seguinte: a riqueza do mundo, ela é limitada, ela não é ilimitada. Existe um limite de riqueza no mundo. E esse a gente pode comparar com um bolo, certo? Então existe um limite de riqueza ali, que é um bolo gigantesco de riqueza. O que acontece é que é o seguinte: nós, trabalhadores, estamos com as migalhas do bolo. Porque o bolo mesmo tá na mão de 10 cara. E essa é a loucura do negócio, entendeu? É esse o grande problema, porque é o seguinte, não é nem a questão de equalizar a parada e deixar todo mundo igual. É assim, porra, não dá pra descolar uma fatia, vocês têm que ficar com o negócio inteiro pra vocês e a gente pegar o que cai da mesa. Isso é óbvio, isso daí tá em números aí, né? O problema é que assim, a maioria das pessoas são enganadas. Nós já fomos enganados em algum momento da vida, eu acredito, vocês também, que eu fui, de que é possível conseguir o bolo. Em algum momento você vai conseguir. E aí você chega com 30 anos de idade, se fudendo, pegando o bolsão lotado, e você percebe que, mano, eu não fiz o primeiro milhão, talvez seja a hora de tentar o segundo. Porque não vai rolar. É foda, cara. Segundo a narrativa que a gente ouve por aí do pessoal da meritocracia, o que acontece, Roberto, é o seguinte: quem tá morrendo de fome tá porque quer, porque não teve uma ideia revolucionária até agora pra virar o próximo Jeff Bezos. Se o mundo inteiro fizesse isso, só teria milionário. E antecipando os comentários, né, que nós teríamos se fôssemos um canal famoso, eles estão no pleno direito deles de ser trilionários, não é mesmo? Porque eles fizeram por onde, eles fizeram por merecer, e eles têm, inclusive, bilionários e trilionários geram empregos, então a gente tem mais que agradecer a essas grandes fortunas, porque eles dão as migalhas pra gente. É mais ou menos essa a lógica de um personagem muito pitoresco e muito presente, infelizmente, na nossa sociedade hoje em dia, que é essa figura que idolatra uma lógica que nem deveria existir. Não deveria ser sequer possível uma família ter mais de 1 bilhão, por exemplo, né? Quanto mais uma pessoa, uma pessoa física e até jurídica. Só coisa boa, gente, só coisa boa. Na verdade, Zi, eu faço esse disclaimer aqui pro futuro, porque quando a gente for um canal relevante aqui, vão começar a vasculhar o nosso passado, entende? Vão. E é por isso que eu faço esses disclaimers aqui. Mas beleza, galera, vamos lá. Vamos seguir aqui com as notícias aqui, porque tem só coisa boa, só coisa legal. A próxima que eu separei foi Tesla de Elon Musk. Eu não sei porque a manchete, o G1 faz isso, mas Tesla de Elon Musk tem primeiro lucro anual da história. No ano de 2020, o lucro foi de 721 milhões de dólares contra um prejuízo de 862 milhões registrado em 2019. Foi o primeiro lucro anual da história da companhia. E aí, para você que não assistiu o nosso episódio que a gente fala mal do Elon Musk, clica aqui em cima aí em algum lugar que você vai poder desfrutar das nossas considerações pelo Elon Musk. E é isso que me deixa muito mais doido ainda, porque é o seguinte:
como que o cara tem uma empresa há tanto tempo que só dá prejuízo? Prejuízos A regra do milionários. Sim, mas a regra do capitalismo não é tipo assim, ó, eu vou fazer um produto com o menor custo possível, um produto que vai ser muito bom, que a galera vai adorar, vou vender muito, vou ter bastante lucro e vou seguir minha vida. Pelo visto, a lógica foi invertida pelo Elon Musk, porque ele consegue vender só a ideia, cara, e de resto, velho, vocês que trabalhem, não é? Agora, é interessante isso, né? Ele foi duramente criticado no início do ano passado, justamente por obrigar os funcionários a voltarem para a fábrica durante a quarentena. Agora, é interessante uma empresa que tem prejuízos milionários, mas a pessoa do Elon Musk é o maior bilionário. Não é curioso isso? É muito curioso. Vocês lembram quando eu tava falando de que todo mundo bota sua moedinha na fortuna dos milionários? Nesse caso do Elon Musk, é muito peculiar a forma como jorra a grana nas empreitadas malucas dele. Justamente porque, Roberto, por que tá Elon Musk na manchete? Porque ele é a figura carismática. Quem sabe o que é Tesla, sacou? Ele é um visionário, um futurista. Então, não é só a gente que é trouxa, não. Outros milionários são trouxas também e despejam grana nas maluquices desse cara, porque enxergam esse futuro maluco em que uma hora isso aí vai começar a voltar em viagens espaciais comerciais, entendeu? Então é muito... chega a ser engraçado, né? Mas só quando a gente distancia um pouco dessas estupidezes todas aí que a gente falou antes. Recentemente ele ultrapassou o Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos era o homem mais rico do mundo, com sei lá quantos bilhões, e agora ele é com 200 e tantos bilhões e o Jeff Bezos só com 190 e poucos bilhões. Eu não sei se ele ficou triste, mas ele não é mais o homem mais rico, não é o homem mais rico do mundo, é o Elon Musk, e o Elon Musk provavelmente ficou mais rico também por conta desse lance da Tesla, né? Esse deve ter sido um dos motivos. Mas tem uma parada, Zí, que é o seguinte, é que você falou que os bilionários meio idiotas vão lá e dão dinheiro pra essas ideias malucas pra ver se acontece alguma coisa, mas é muita teoria da conspiração, mas eu acho que esses caras meio que combinam um jogo. Porque é o seguinte, tudo muda quando as empresas abrem capital, quando elas vão pra bolsa. Porque quando elas vão pra bolsa, é a hora que o cara consegue captar dinheiro de quem não tem dinheiro, sacou? De gente que vai, de trabalhador. Nos Estados Unidos é comum, né? Aqui no Brasil tá ficando, mas nos Estados Unidos é bem comum os caras, gente do dia a dia comprar ações e não conhecer o mercado, mas saber como que funciona e comprar ações. E eu acho que é a partir da hora que o cara põe a empresa, abre o capital da empresa e ela vai para a bolsa de valores é que explode, porque daí o que ele faz? Ele começa a captar dinheiro de quem não tem dinheiro. E aí é a parte que eu falo do bolo, entendeu? Porque ele já tá com o bolo na mão e agora ele tá conseguindo pegar as migalhas de volta. Sei lá, eu acho que os caras combinam esse jogo. Deve rolar assim, a parada, eu vou investir não sei quantos milhões em sua empresa, eu quero uma porcentagem disso, beleza, tudo bem. E quando abrir capital, a gente vai seguir. E tudo dentro do jogo, não tô falando que nada é ilegal. O capitalismo permite isso. Claro, e a gente tá falando agora de valores. O Fábio falou antes de a compra por volume, por unidade, né? Aqui a gente tá falando de negociação de fatias graúdas do negócio. Não estamos mais falando de toma umzinho que eu pego umzinho aqui. A gente tá falando de meter a mão nesse bolo mesmo e pegar um bolo de migalha e aí dar alguma coisa. Eu vou só fazer uma consideração aqui, falando justamente sobre isso e voltando a falar novamente sobre essa visão do mundo do ponto da meritocracia, né? Então vamos lá. Um cara tem centenas de bilhões na conta dele. O outro cara, ele tem a subsistência dele carregando o saco de laranja. Se, segundo a meritocracia, ambos têm a mesma oportunidade, então me diz o seguinte, quantos sacos de laranja e durante quanto tempo um indivíduo precisa trabalhar para ter esses 200 bilhões? Porque você pode dizer que um bilionário trabalhou muito na vida dele, mas é relativo. Ele pode ter tomado decisões, mas quando a gente fala do desgaste físico e psicológico de exercer um trabalho, ambas as coisas não são iguais. Aliás, elas não estão nem na mesma ordem de magnitude, para início de conversa. Quando a gente fala desse negócio de os investidores, né, vão lá e dá dinheiro pro negócio de deslanchar, etc, tudo mais, é mais ou menos isso. Tem esses carreiristas de bolsa aí, os aventureiros, só que do ponto de vista de sociedade, recurso natural, estrutura, bem-estar, etc e tal, você não pode objetivamente dizer que esse pessoal está contribuindo.
Eles estão fazendo ali estão criando artificialmente um volume obsceno de dinheiro que serve basicamente para se perpetuar ali naquele joguinho, naquele Big Brother da Bolsa de Valor. Aquilo não tá agregando nada pro mundo. Você pode falar, mas aí tem o carro elétrico, etc, tudo mais, tá, tudo bem. Só que esse produto é uma coisa à parte, tá? Ele não precisa de um CEO multibilionário para existir como produto. São coisas distintas. Ô, Fábio, inclusive nessa pegada do que você tá falando, até tive uma discussão esses tempos com um amigo que, assim, as maiores invenções que já foram feitas, porque rola muito isso, né? A justificativa é que, assim, porra, que bom que aquele cara tá lá tendo essas ideias incríveis, senão a gente estaria com carros a vapor, tipo isso, entende? Sempre tem esses argumentos, porque, assim, infelizmente o ser humano, ele tem essa vontade interna de querer achar um herói pra si, pra poder abraçar e achar que aquela pessoa vai salvar o mundo. Então, sempre rola esse papo de que, se não fosse aquele cara, não existe. Se não fosse o Steve Jobs, não existiria o iPhone e a gente estaria ainda usando o BlackBerry. Seria um pesar usar um BlackBerry, né? Mas assim, não é, cara, não é, porque é o seguinte, as maiores invenções e descobertas, na verdade, assim, o pessoal que mais fez pesquisa e desenvolvimento foram estatais, cara, porque pesquisa e desenvolvimento não dá dinheiro, só dá prejuízo, porque você pode tanto descobrir uma coisa incrível, ou você pode, como na maioria, 99,9% das vezes, e não descobrir nada, e só ficar com informações pra poder usar daqui não sei quanto tempo. E aí, antes que vocês me xinguem nossa, estatal, você é um idiota, cara, a NASA é uma estatal, velho. A NASA não tem um dono, tá? Então, só pra você saber. Não, mas é a SpaceX. Cara, a NASA pagou o Elon Musk pra poder fazer aquele translado de astronauta, tá? Então, ele ganhou muito dinheiro, ok? Então, não vem com esse papo. Mas, assim, ainda voltando naquele lance que a gente tava falando das empresas, do dinheiro faz dinheiro, nessa pegada é muito complicado o cara ficar apostando em coisa que provavelmente não vai dar certo. Que é o que uma estatal pode fazer. Que é aí que pode vir coisas geniais, entende? É muito difícil. O cara tem que apostar em coisas que, olha, tenho quase certeza que isso daí vai dar certo. Principalmente depois que vira uma grande empresa, porque daí ele sofre pressão de todos os lados, né? Porque tem muito acionista grande, mas não vai fazer merda aí, cara, porque senão eu te mato. São motivações completamente outras, né? O pesquisa em desenvolvimento de uma companhia privada, ela realmente visa o lucro e ponto final. Uma empresa estatal que trabalha em prol, assim, pode ter aspas nisso, pode não ter, mas em prol do seu povo, né, de uma nação, de um país, para que realmente se desenvolva e avance tecnologicamente, como é aquele papo que a gente estava falando no começo, aí a motivação é completamente outra. O cara não tá visando o lucro, não tem ninguém pressionando ele por um resultado imediato. Esse resultado pode vir daqui a 10 anos, se vier, quem vai ganhar vai ser muito mais gente do que 2, 3 gato pingado. E só deixando claro que eu quero que aquela pergunta do Fábio sobre quantos sacos de laranja tem que carregar para chegar na fortuna de um milionário tinha que estar no Enem. Sim, e só para terminar de concluir, porque eu sei que ainda vai ter algum argumento em cima disso, mas só para fechar agora e partir para a próxima. Esse lance de enriquecimento obsceno, e eu digo obsceno porque nesse exato momento existem pessoas morrendo de fome literalmente no mundo. Se você não consegue nem imaginar o que é passar fome, imagina morrer dela, tá? Imagina um indivíduo que sozinho tem mais dinheiro do que todos os funcionários da empresa do qual ele é CEO ou dono, ou seja lá o que for. Às vezes ele tem mais dinheiro do que o capital da própria empresa, tá? Isso não quer dizer necessariamente que ele é um criminoso, ele tá fazendo alguma coisa ilegal, porque no modelo capitalista, a legislação, ela também trabalha em função de promover esse tipo de coisa, tá? Agora, o fato de que o cara fez tudo certinho pela cartilha e não é contra a lei, não quer dizer que o que ele faz é moralmente aceitável, tá? Legislação e moralidade são coisas distintas. A gente tem essa mania de conflar as duas, elas não são iguais. O ideal é que fosse, em muitos pontos são, mas em muitos não, tá? O fato de uma pessoa nunca ter cometido um crime não é garantia de que não é um desgraçado lazarento. Tenham isso em mente. O cara, ele age dentro da lei, mas ele é um maldito. A gente tá num papo tão gostoso, né, cara? Dá vontade de sair daqui e carregar um saco de laranja
pra ver se eu fico milionário. Vamos... O bom é que, assim, essa última notícia que eu separei aqui, ela meio que contrapõe essa... Contrapõe não. Usa essa lógica contra essa própria lógica do capitalismo. E a gente vai falar dela agora. O que o caso GameStop revela sobre a lógica da Bolsa de Valores? Que legal, que manchete esclarecedora, né? Não teve nada demais. Mas fiquem tranquilos, eu separei os links, eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem clicar para poder ler a matéria inteira e entender, enfim... Vai estar lá embaixo. Provavelmente você que está escutando ou está assistindo deve ter ouvido falar sobre esse caso da GameStop. A GameStop é uma loja de games, uma loja física de games, uma rede de lojas, né, nos Estados Unidos, física de games. Que já vem capengando há uns bons anos. Que já vem capengando, até porque tá tudo virando online, né, cara? A mídia física tá sumindo, então meio que tá perdendo mesmo o mercado. A galera não vai na loja pra comprar a mídia, pra, sei lá, pra comprar o videogame. O pessoal compra tudo pela internet, né? Então já tá capengando há um tempo. Eu soube até que, acho que no ano passado, no final do ano passado, não lembro, um cara chegou a investir alguma coisa na loja, porque ele acreditava e tal, e não sei o que, e blá blá blá. Mas enfim, já vinha capengando, tá indo pro limbo. A GameStop. Esse é o caso. E aí o que acontece? Alguns fundos de investimento bilionários nos Estados Unidos, eles apostaram contra a GameStop, ou seja, eles apostaram que ia fechar mesmo, que ia cair cada vez mais, e nessa aposta eles poderiam ganhar alguma coisa. Então eles apostaram, eu não sei o termo em inglês, mas eles estavam alugando ações de quem tinha para poder vender essas ações pelo preço cheio, e quando caísse o valor da ação, eles compravam de volta, ficava com a diferença e devolvia para o dono e ainda pagava um aluguelzinho lá para o dono da ação. Para o cara que Pro dono do fundo, isso é maravilhoso, porque ele acabou de lucrar com a desgraça de uma empresa. Pro cara que tava com a ação, isso também é bom, porque ele ia continuar com a ação, né, não ia vender, e em vez de só ter o prejuízo, ele ainda conseguiu ganhar o aluguelzinho ali que ele conseguiu alugar pro fundo. Então, isso acontece o tempo todo e direto, e é dessa forma que os fundos ficam cada vez mais ricos e bilionários. É isso que eles fazem para ganhar dinheiro, porque eles não ganham, não é aquela história assim, compra na baixa e vende na alta. Velho, isso daí é uma regra básica, mas não é só assim que se ganha dinheiro. Esses caras ganham dinheiro quando tá perdendo e quando tá ganhando. É assim que funciona. Tem que ganhar dinheiro 100% do tempo. E os fundos fizeram isso com a GameStop. Eles foram lá e alugaram algumas ações e venderam, né? Venderam essas ações, jogaram no mercado e esperaram o preço cair. Uma galera lá no Reddit, que é uma rede social, essa é uma rede de fóruns, né? Eles têm vários fóruns, e em um dos fóruns, e tem um fórum lá de negociação, de investimento, né? E a galera se reuniu, ficou sabendo disso, se reuniu e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar pra essa porra dessa ação subir o valor? E isso foi uma ação de cunho ideológico, pelo que eu li, porque assim, é uma galera gamer que não tava querendo que a GameStop quebrasse. Foi meio que um revenge que eles fizeram. Né? Exatamente isso. Eu cheguei a ler um comentário de um cara explicando o negócio, e aí no comentário ele falava justamente isso, porque assim, a ideia é que assim, talvez a GameStop, com a vacina, né, com o fim da pandemia, ela pudesse ter um respiro, e o cara falava que teve um investidor que tá tentando apostar, enfim, era uma galera que queria salvar a empresa, mas não só salvar a empresa, mas também colocar bater na cara desses fundos bilionários, e foi o que eles fizeram, porque quando eles começaram a comprar, gerou o famoso efeito manada da internet. Uma galera abraçou a causa e começou a comprar também. E aí, meu amigo, tipo assim, o bagulho, sei lá, foi quantos por cento? 300%, Fábio? Sei lá. E aí, os donos dos fundos bilionários se lascaram, né, cara? Porque eles venderam aquela ação por um valor, na hora de comprar de volta, ela estava muito mais alta. E aí é que tá, não é nem só o lance da hora de comprar de volta, porque assim, nesse caso eles perderiam dinheiro além de não ganhar dinheiro, mas o negócio ainda é pior. O pessoal que comprou essa ação sentou em cima, eles não têm como comprar de volta para devolver pro locatário, o que é um problema sério, e isso lá é um crime, isso não pode acontecer. Aí esse pessoal se ferrou mesmo. Exatamente, não, teve fundos, acho que teve uns 2 que quebraram, assim, fundos tradicionais americanos que quebraram, simplesmente quebraram. Os caras tava maluco, querendo, apelando pra qualquer coisa pra que isso para que não acontecesse isso, né? Pra que os caras parassem de fazer isso. Só que é o seguinte, o pessoal do Reddit, o pessoal da internet usou a lógica do capitalismo. Eles não fizeram nada de errado. Eles compraram as ações e elas começaram a subir.
E aí é o que acontece, é a lógica do mercado, né? E só que eles usaram a lógica dos caras contra os próprios caras, né? E aí que o bicho pega, porque daí a polêmica é que fica, né? Ué, mas eles podem fazer isso ou eles não podem fazer isso? Poxa, eles estão quebrando fundos bilionários, fundos tradicionais. Os mesmos fundos que quebraram outras pessoas usando esse mesmo tipo de tática, né? Só que como eles são tradicionais, então eles podem por alguma razão, né? Tipo, double standard much. Mas tanto podem como fizeram e, cara, a gente dá risada, né? Porque é o tipo de trollagem que assim, é plenamente legal. Existe um fundo aí pra não querendo fazer trocadilho, mas esse trocadilho já está feito, infelizmente. Existe um fundo de humor nessa história, né? É muito ácido, muito sarcástico. E, cara, se eu tivesse essa perspicácia, eu teria me juntado a esses investidores do Reddit, porque é muito interessante você... Acho que é uma característica intrínseca do capitalismo, enfim, e do mercado e da bolsa de valores, mercado de ações, etc. Essa falta de rosto, né, que as coisas têm. Você não pode começar a apontar na cara de ninguém e falar assim, você não poderia ter feito isso porque você quebrou aqui o meu fundo bilionário. Não tem, você não tem cara, você não tem ninguém. Voltando, a gente sempre acaba voltando no que a gente falou no começo. Essa virtualidade do dinheiro, nesse caso aí, mais do que muitos outros, ela beneficiou a ação toda. Então, é maravilhoso você poder ter casos como esse em que dá para uma união de quem quer que seja prejudicar de alguma forma essa porcentagem ínfima de grupos que concentram as maiores fatias do bolo. Então, que haja mais, que aconteça mais e que haja outros caminhos capitalistas para botar esses caras no chão mesmo. Então, mas aí, ó, já falando em cima disso que você acabou de dizer, é óbvio que já engatou uma modinha de internet, o pessoal já correu atrás de qual vai ser o próximo, o que vão fazer a respeito, mas pelo visto já estão podando pela raiz, né? O pessoal não vai ficar se ferrando constantemente, principalmente os bilionários, e não fazer nada a respeito. Não, foi uma vez, mas vai haver outra coisa. Em algum momento vai haver outra forma de, enfim, botar o pé pra essa galera tropeçar um pouquinho que seja. Esperamos que sim. O que acontece é muito bom. Eu não manjo nada dessas porra, mas assim, cara, existe alguma forma dos caras prevenir isso? Não tem como, né? Porque foi uma ação em conjunto de muitas pessoas, né? Então como que eles vão implicar uma lei em cima disso para que isso não aconteça, ou alguma regra? Eu não consigo nem imaginar o que eles podem fazer. Teve diversos apelos que estão sendo ouvidos agora e considerados pelo governo, né? Eles vão ver o que vai dar. Mas já chegou lá na casa do House of Representatives. Já estão lendo a respeito. E a galera lá também tá achando engraçado. Então é bem interessante. Nossa, o governo não tá querendo proteger milionários? Isso é inédito. Bom, não sei. É porque daí incorre numa coisa muito complicada nos Estados Unidos, que é o lance que eles têm com a liberdade. Então, assim, o cara, ele entra em parafuso, né? Que ele fala assim, pô, mas eu não quero deixar de ser bilionário. Mas se eu impedir aquele cara de fazer alguma coisa, provavelmente me impeçam de fazer alguma coisa também. Então, sei lá. O lance de precedentes, né? Sim, vai abrir um precedente, né? Exatamente. Mas assim, teve algumas coisas que fizeram, né, Fábio? Você comentou do aplicativo, quando a gente tava fazendo a reunião de pauta. É um aplicativo que acho que essa galera usou pra fazer isso, que foi o tal do Robinhood, né? Pra adquirir as ações e tal. E aí, o pessoal da administração do próprio aplicativo encerrou as operações para tentar mitigar um pouco desse problema, entre aspas, que estava acontecendo, né? Então, assim, os caras foram bem sacanas também. Eles tomaram medidas para que o golpe não fosse maior ainda. Mas isso foi uma coisa do próprio aplicativo. E é extremamente irônico. Né? O pessoal tava comentando, inclusive o Colbert tava comentando que assim, é extremamente irônico, porque o nome do aplicativo é Robinhood, né? Tipo, vamos parar aqui porque os ricos estão se ferrando, tipo. Pois é, e levando em conta que um app deve ficar com uma fração das negociações, né? Por que parar? Deixa quieto, deixa rolar, velho. Até quando você comentou, quando a gente tava conversando, você falou
Robinhood, eu associei ao personagem e não ao aplicativo. Não, eu tenho certeza que esse nome não é uma coincidência. Deve rolar uma propaganda de, tipo, investimentos para leigos, né? Alguma coisa do gênero. Só que na hora do vamos ver não é bem assim, né? Eu já vi propaganda, já ouvi propaganda disso no Spotify, assim, invista, você também pode se tornar, enfim, é um aplicativo pra Zé Mané investir, sacou? Pra perder dinheiro. Isso dá até... Putz, cara, quando eu vi essa notícia da GameStop, que tava pipocando, acho que foi até o Fábio que me comentou primeiro, não sei, no grupo ali, não lembro. Lembro que daí depois que eu fui entender um pouco melhor, deu até aquele gostinho que a gente sentia antigamente, que a internet proporcionava, né? De uma galera se reunindo em prol de alguma coisa, assim. Será que os bons tempos voltaram, né? Tipo, o pessoal tá voltando a pôr a mão na consciência pra fazer coisas legais? Não sei. Quando a gente fala, por exemplo, de 4chan, né, sempre é uma coisa meio errática, né? Às vezes eles fazem coisas pra bem, às vezes eles fazem coisa pra ferrar. Porque é uma legião, não é um indivíduo, então não tem como você fazer uma análise psiquiátrica disso. Pode ser bom, pode não ser. Não sei se é melhor que tenha ou que não. Fábio, não, eu só tô comentando isso porque eu ainda tô traumatizado desde as últimas eleições presidenciais, entendeu? Tá. Que foi uma ação em conjunto combinado pela internet. Se você quiser fechar com chave de ouro, então vamos lá. Senhor Donald Trump, os 5 advogados dele caíram fora, falaram, eu tô fora, tá? Advogado, se ele é pago pra isso, ele defende estuprador, ele defende assassino, ele defende qualquer coisa. Os caras caíram fora do Donald Trump. E a gente já sabe qual que vai ser o modelo de defesa dele para esse negócio de incitação de insurreição nos Estados Unidos. Ele vai usar como argumento o fato de que a eleição dele foi roubada na corte. Tá, e daí todo mundo vai rir e vai embora pra casa. O cara sempre foi um gênio, né? O pessoal tá começando a ver isso só agora. E só lembrando, Beto, você falou de grandes uniões aí em prol de, enfim, uma ação conjunta. Falando do próprio Trump, teve um comício que ele quis fazer, vocês devem lembrar disso, que ele ia fazer, sei lá em que lugar lá dos Estados Unidos. O pessoal do TikTok foi lá e pegou todos os assentos, todos não, né, mas uma parte absurda de assentos. O pessoal falou, nossa, cara, vendemos tudo, quer dizer, ocupamos todos os espaços, vai ser um sucesso o comício do cara. Chegou lá, tinha os gatos pingados lá, porque os caras obviamente não foram. Você tá descrevendo... Isso foi uma ação legal também. Você tá descrevendo a razão pelo qual ele proibiu o TikTok nos Estados Unidos. Basicamente, pra você ver o homúnculo que é esse cara. Ele, inclusive, essa ação foi uma ação coordenada pelo pessoal do K-pop, mano. Do K-pop, isso. O pessoal do K-pop que foi lá e organizou a parada. Bom, não sei qual que é o objetivo deles, mas eu achei muito da hora isso daí. Foi legal, foi divertido. Foi. E aí o cara de birra resolveu basicamente acabar com um negócio de uma empresa gigantesca e privar o povo norte-americano de ter acesso a isso, que é uma coisa da moda e que estava funcionando pra gerar outros negócios, veicular artista, etc e tal. Simplesmente porque ele ficou de birra, porque ele é um lazarento. Mas isso, cara, é muito na minha cabeça não funciona. Eu queria que alguém pudesse me explicar um dia. Como que funciona a lógica da liberdade capitalista nos Estados Unidos? Eu não consigo entender. Eu não consigo... Como que o presidente pode bloquear uma empresa? Só que os princípios, né, norte-americanos não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump. Ele era um fascista. Tudo bem, de acordo. Mas ele acha que ele não é. Mas eu falo isso porque é o seguinte, por exemplo, eles fazem... Porra, no mundo inteiro, um monte de países aí sofrem sanções econômicas da parte dos Estados Unidos. Ué, e o livre mercado, né? Mas e a liberdade? Land of the Free, eles, lá dentro da fronteira deles. Lá é a land, né? Entendi. Legal. Não. É isso aí, galera. Se você gostou, se você não gostou, terminamos. Chegamos ao fim e agradeço você que nos acompanhou até aqui nesta jornada pelo capitalismo selvagem, que foi esse episódio aí. Vamos seguir agora para as dicas culturais, que estão demais. Peço para o meu amigo Zi começar.
Vamos lá. Eu me sinto um pouco obrigado a fazer essa indicação, é um pouco diferente da que eu ia fazer, e na verdade eu vou acabar fazendo as duas, mas essa primeira, me julguem se vocês não gostarem do Leonardo DiCaprio, se vocês acharem aquele filme uma grande balela, etc. Mas o Lobo de Wall Street, muito longe de elucidar algo sobre, pode até ser que ensine, que seja didático de alguma forma sobre o capitalismo e sobre o mercado de ações, etc. Mas assim, eu acho que ele diz muito mais sobre a sensação de poder que alguém tem quando ganha muito dinheiro. E assim, a interpretação dele, na minha opinião, é mostrando no que isso se traduz numa pessoa, no que alguém se transforma quando toda essa ganância a consome por completo, é incrível. Você quase sente junto. Acho que esse é o convite, né? Pra você fazer a jornada inteira ali com ele. Nem falando da parada toda de drogas e tal, mas isso também faz parte do pacote. É a questão de um sentimento de poder tão absurdo que a pessoa já começa meio que de um jeito muito ruim, transcender a própria pessoa que ela é, né? Ela vira uma entidade gananciosa, né? Uma coisa muito forte, e pra mim esse filme traz essa dimensão que a gente costuma não ver. A gente vê notícias, o milionário, não sei quem, o investidor genial, não sei quem, mas o que é você estar nesse papel? O que é você se sentir com esse poder todo? E pra mim esse filme responde emocionalmente algumas dessas questões. Não é um dos meus filmes favoritos da vida, etc, mas é um ótimo filme, e enfim, tem alguns Oscars aí pela interpretação. Eu acho que um Oscar por uma das interpretações no filme, acho que de coadjuvante, mas vale muito a pena assistir porque ele é muito envolvente e ele traz essa dimensão que pra mim era um pouco oculta até então, né? Você só sabe das partes técnicas e não sabe um pouco do que uma pessoa dessa vive, etc, como ela se transforma. E o outro que eu vou deixar, porque eu tô querendo indicar desde a semana passada e que eu não terminei de assistir, mas é um filme que tá no Prime Video e eu acho que deve faltar um pedacinho pra eu assistir, chama Vast of the Night. É um achado esse filme, porque ele traz uma coisa que muitos filmes não tentam mais fazer, que é a atmosfera. Você se vê embrenhado no mundo dos anos 50, numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e existe um clima de mistério ali, de alguma coisa que está encapsulando aquelas pessoas, que eles fazem tão brilhantemente que muitas cenas, muitas sequências são inteiras um plano sequência, ou seja, a câmera seguindo os atores, ela não para em nenhum momento e corta a imagem. O plano vai acompanhando o que está acontecendo, e você então sai de um ambiente, atravessa a cidade naquela noite extremamente escura, naquele breu, e vai para o lugar onde está acontecendo uma transmissão de rádio daquela época, por exemplo, porque está acontecendo um campeonato de basquete no ginásio da cidadezinha. Então você fica viajando pela cidade junto com a câmera, enquanto você tá tentando entender o que é aquele mistério estranho, e você tá ouvindo a telefonista ouvir aquele ruído esquisito. Cara, ele vai te trazendo pra dentro de um jeito. Eu tive que parar uma hora que acho que já tava muito de madrugada, e acho que o barulho acordou um dos meus filhos, alguma coisa, eu tive que parar. Mas eu vou voltar a assistir esse filme porque ele é realmente muito intrigante, assim, e é um achado entre o que se faz de cinema hoje, né? Não é nem mais cinema, né? Hoje é tudo pra streaming, mas o cinema é todo aquele bando de cortes rápidos, aquela coisa meio videoclipe que enche o saco e você quer desligar depois de 15 minutos. Esse filme ele vai te trazendo pra dentro com um caminho pra você percorrer junto, e isso é muito, muito legal em filme. Então, minhas duas recomendações são filmográficas aí, O Lobo de Wall Street e Vast of the Night. Eu não sei o nome em português, mas tá lá no Prime Video com esse nome, facinho de achar. Assistam se puderem. Totalmente excelente, já assisti os dois, inclusive, e antes de você entrar aqui no podcast e fazer parte deste podcast, eu cheguei a compartilhar ele no Twitter e você curtiu a compartilhação que eu fiz. É um puta filme. Eu acho que é a Vastidão da Noite. Vastidão da Noite. Eu acho que é a Vastidão da Noite. É muito legal, cara. É muito, muito legal mesmo, assim. Bom, você resumiu, você falou aí, né, cara? Ele dá uma quebrada porque não é uma parada videoclipe que fica fazendo cortes, não sei o que, não sei o que. Não, mano, é um filme gostoso de assistir, dá até um alívio, assim. Você fala, puta, cara, que legal, podia ter mais assim. E o Lobo de Wall Street era a dica cultural que eu ia dar aqui.
Mas é muito óbvio, né, cara? Eu devia ter pensado em outra coisa. Pode falar mais sobre ele aí, se você tiver outra coisa pra falar. Eu não sei se... Eu tava... Aí, quando eu ouvi você falando Lobo de Wall Street, eu comecei a pesquisar outra coisa, e eu não peguei se você falou que é baseado num cara, num fato real mesmo, na história de um cara que aconteceu tudo aquilo mesmo. Claro que filmes são filmes, né? Mas aquela história de um cara mesmo que articulou daquela forma pra poder virar um lobo de Wall Street. Então assista, que é muito legal. E a minha dica cultural, então, será uma outra coisa que eu acho que até já falei aqui. É um filme também. É um filme que se chama In Time, ou O Preço do Amanhã. É um filme com Justin Timberlake. Bom, é um filme meio videoclipe, mas tudo bem. Mas é um filme interessante porque é o seguinte, ele é num futuro distópico, ou utópico, né, pra quem queira, não sei. Mas é um futuro em que não existe mais dinheiro e o preço é o tempo. A moeda é o tempo. Então, as pessoas, elas nascem e até mais ou menos, acho que até os 18 anos de idade, até os 20 anos de idade, elas vivem tranquilamente. A partir dos 20, começa a contar aparece um display no pulso da pessoa e começa a contar um tempo de vida dela. E aí, por exemplo, aos 20 ela ganha 1 ano de vida. E aí aquilo é um contador regressivo, né? Vai diminuindo e a pessoa, a partir disso, ela começa a trabalhar e aí cada dia de trabalho ganha por dia, ela chega lá no caixa e o cara coloca mais uma quantidade de tempo ali pra ela viver. Então a moeda daquele mundo é o tempo. E é muito louco, porque o Justin vive ali numa periferia e as pessoas não envelhecem, tá? Então assim, a maioria das pessoas chega nos 20 anos de idade e para de envelhecer, para de crescer, né? Para de envelhecer. Inclusive a mãe dele tem a idade dele, é muito doido ver isso no filme. E existe, claro, as divisões, né? Existe a periferia, onde a galera se ferra, tem que trabalhar todo dia e o cara perde amigos, né? Amigos morrem porque não consegue trabalhar e tá acabando o tempo dele e quando acaba o tempo o cara simplesmente desmaia e acaba e morre. E eles tentam lutar contra a galera que mora nos Jardins, vamos dizer assim, ou na Barra da Tijuca, se você estiver no Rio de Janeiro, e eles tentam lutar contra essa galera que é uma galera que tem tempo de sobra e nem liga pra isso, nem presta atenção nisso. Então assista aí In Time, O Preço do Amanhã. Acabei de contar o filme, mas enfim, vale a pena ver. Nunca a expressão tempo é dinheiro foi tão verdadeira quanto nesse filme, cara, não é mesmo? O cara pegou a expressão e fez um filme. Eu achei interessante. E chamou o Justin ainda. Que maravilha. Fábio, para o recado final aí pra nós. Ok, eu vou indicar um filme então. Como a gente estava falando de capitalismo selvagem, entenda o seguinte: as corporações, elas estão interessadas em te vender lixo que você não precisa. Por essa razão, assista Fight Club. E aí vocês podem me julgar, não sei se vocês gostam de Brad Pitt, aquela coisa que o Alan tava falando, não sei o que lá, mas ele tá lá no filme e ele é o Tyler Durden, então ele tá perdoado. E Fight Club. Totalmente excelente essa dica do Fábio. Um filme de 1999, que é um dos melhores anos para filmes que já existiu na minha vida. E, puta, filmaço. Eu não vou nem falar nada, porque é um puta de um filme. Você tem que assistir, é muito bom. Todas essas dicas culturais estão aí na descrição do vídeo ou do podcast, então é só descer a barrinha de rolagem que você vai encontrar os links lá embaixo. Não precisa ficar anotando e nem pesquisando nada. Eu vou tentar jogar também os links das matérias que a gente falou aqui, para quem tiver interesse e quiser ler e saber um pouco mais, é só clicar lá e acessar. E ficamos por aqui. Agradeço você que nos acompanhou e tchau. Até. Falou aí, mano.